Que a santa paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes na presença de Deus? Espera aí, irmãos, que eu já vou adiantar o lado de vocês, para vocês não ficarem muito tempo em pé, né? Tem que estar no quartel, tem que trabalhar, né? Insiste em chegar no versículo errado. Peraí. Aí. Que tem você aí, né, irmão Céu? Amém. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em Lucas 7, versículo 11. Que tem no cabeçalho escrito assim: o filho da viúva de Naim. Vou esperar os irmãos encontrarem para eu estar lendo. Amém? Está lendo. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Até aí, meus irmãos, podem se assentar. Uma passagem bastante conhecida, né? Do Novo Testamento, que fala sobre uma viúva. A Bíblia, eu procurei, a Bíblia não revela o nome dela, só tem aqui viúva de Naim. Ela já tinha pouco tempo que ela tinha perdido o marido, né? E com isso, naquele tempo, quando a mulher perdia o marido, achava que ela já não servia para mais nada, né? Que estava tipo desamparada, estaria sozinha. Mas só que sabemos que para aquele que tem fé em Deus, a gente nunca está só. Jesus sempre está conosco. Mesmo que a gente não veja, porque não precisa a gente ver, a gente tem que ter a plena certeza que Deus está conosco. Não precisa de muita coisa, não precisa de muita gente. Até porque Jesus tinha a multidão que acompanhava ele, mas ele também tinha a hora que ele ficava sozinho para orar. Então, assim somos nós, né? A gente não precisa estar no meio de muita gente para mostrar que somos crentes, para mostrar que temos algum cargo aqui na igreja. Deus que tem que ver. Não adianta a gente querer fazer as coisas aqui embaixo para o homem ver, para a pastora ver, para o pastor ver. Quem tem que ver é Jesus. Porque a gente foi chamado para servir a Ele, não a pastor, não a pastora, nem a ninguém daqui da terra. Às vezes, Deus usa as pessoas daqui da terra, né, para nos honrar, para nos exaltar. Mas, em todo o tempo, o nome de Deus que tem que ser glorificado. Temos que, como o irmão acabou de falar aqui, né, que a Ele a honra e toda a glória a todo o tempo. Não temos que querer a glória de Deus. É somente dele, tanto que o diabo queria a glória de Deus, né? E ele foi o quê? Expulso do reino dos céus. Eu não tinha preparado nada disso, irmãos, mas tudo bem. Amém. Eu fiz um esboço aqui, né? E coloquei como tema fé. Mas aí depois eu fui parar para pensar, para ler, né? E eu vi que não é apenas fé, é fé e uma palavra de vida também, né? Porque assim como aquela mulher, ela teve fé que Jesus poderia ressuscitar o filho dela, ele trouxe vida novamente para a casa dela, né? Porque ela achou que já era o fim. E aqui em Lucas mesmo, no versículo 1, fala sobre o centurião de Cafarnaum. E eu lendo, me chamou a atenção quando o centurião falou assim:
Deixa eu ver, Lucas 7. Deixa eu ver aqui. Lucas 7. Deixa eu ver. Espera aí, irmãos. 7 primeiro, só que tem um versículo aqui que eu tinha separado, só que eu li em outro texto, mas vou olhar aqui também. Vou ler em Mateus 8, que está mais fácil para mim, viu, irmãos? Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E aqui o versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. O centurião, né, ele mostrou que ele tinha fé em Deus. Quando ele falou que se Jesus apenas liberasse uma palavra, ele sabia que o servo dele ia ser curado. E eu tento o máximo, né, levar isso para minha vida. Que por mais que as pessoas falem que não tem mais jeito, a última palavra é sempre de Deus. Como a pastora orou aqui, né, no início do culto, que ela falou que a última palavra não é de ninguém daqui da terra, é de Deus. O mundo pode estar te condenando, mas não se preocupe que a última palavra vai vir do Senhor. E eu garanto que a palavra dele não vai ser para a morte. E mesmo que seja, é para o nome dele ser glorificado. E aí eu estava lendo aqui e me chamou a atenção acerca do filho da viúva de Naim. Que quando Jesus falou assim para ela não chorar. Olhando assim, parece até que Jesus estava ficando doido, né? Falar, você acabou de perder seu filho. E chegar uma pessoa e falar assim, não chore. Você fica, oxi, eu não vou chorar, acabei de perder meu filho, já perdi meu marido, agora eu perdi meu filho, não vou chorar. Mas aí, temos que confiar em Deus. Se Ele falou que é pra gente não chorar, a gente não pode chorar, a gente tem que simplesmente confiar nele. De acordo com essa palavra aqui, eu lembrei de algo que aconteceu comigo há uns anos atrás, quando meu irmão faleceu. Eu estava no enterro de meu irmão, e aí eu estava chorando, né? E aí uma pessoa chegou pra mim, uma tia minha, se eu não me engano, chegou assim pra mim e falou, oxe, Thalia, não chore não. Aí eu olhei pra cara dela assim, eu não vou chorar. Aí, na época, eu não conhecia muito, não conhecia na verdade, nada da palavra, né? E aí agora lendo, poderia até, naquela situação ali, foi minha tia que falou, mas se fosse Jesus, o que é que eu iria fazer? Será que eu ia fazer que nem a viúva, que eu ia parar de chorar, ia confiar em Deus, ou simplesmente ia continuar gritando, sendo que isso não vai trazer nosso ente querido de volta, né? Podemos fazer o que for, até querer se jogar dentro da cova também, mas não vai trazer a pessoa de volta. E deixa eu ver aqui. Em Hebreus 11, né, fala também a respeito da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê, né? Aí, ó. Temos que ter fé. Se Deus nos chamou, é porque Ele tem uma grande obra em nossas vidas. E temos que confiar nele. Às vezes é difícil ter fé, né? Porque quando você olha assim para uma situação, vê que tá tudo dando errado. Mas aí, no último segundo, Jesus chega. Ele é assim, né? Ele gosta de criar aquela expectativa para você simplesmente clamar a Ele. Porque Ele não pode logo de cara assim ver que você está passando por alguma coisa e ir lá e resolver. Não pode ser assim. Porque se Ele fizer isso, Ele vê que a gente vai parar ali no meio do caminho. E Ele quer que a gente fale com Ele. Ele não quer que a gente vá falar para outras pessoas. Ele quer que a gente fale com Ele. Ó, Jesus, eu estou precisando que o Senhor faça isso na minha vida. Restaura minha família, restaura meu casamento, minha vida. Ele quer que a gente fale com Ele. Porque se a gente chegar e sentar para conversar com qualquer pessoa, aquela pessoa ali não vai te ajudar. Você pode até pensar que ele vai te ajudar, mas não vai.
quem pode fazer tudo é Deus. Na instante, acho que foi o irmão Mário que leu, não foi em João 11? Foi não? Foi quem que leu? Eu não lembro. Ou foi o irmão Roberto? Não, foi quem? Pois eu não lembro quem foi. Não lembro quem foi. Foi João 11, não. Foi Jeremias. Alguém que leu Jeremias, eu não lembro. Jeremias 17, versículo 5. Acho que foi Zé Luiz, se eu não me engano. Ai, bicho, deixa eu falar, calar minha boca aqui. Alguém leu no Jeremias 17. E eu estava lendo aqui, né? Minha irmã ali me ajudou. Que aqui no 5 está falando assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui Deus está falando, né? Aqui está escrito que não devemos confiar no homem. Temos que depositar nossa confiança toda em Deus. Porque quando confiamos em Deus, irmãos, tudo é possível. Tudo é possível. Se eu não me engano, acho que é em Lucas 19, 26, ou é invertido, fala que para Deus nada é impossível. Então, se a gente tem... Ó que palavra, que para Deus nada é impossível. Por que a gente vai temer? Se o próprio Deus está falando que nada para Ele é impossível. Deus é capaz de ressuscitar mortos. Ainda que a pessoa está morta, ela já tem anos, Deus pode ressuscitar e fazer com que ela levante exatamente como ela era. Então, temos que confiar em Deus, depositar nossa confiança mais em Deus. E essa palavra aqui, ela fala muito comigo, porque eu tenho mania de depositar minha confiança muito nas pessoas e acabar nos decepcionando, né? Até porque é do ser humano se decepcionar ou decepcionar alguém. Mas temos que confiar em Deus, porque a gente tem que imitar somente a Ele. Temos que imitar a Deus porque sabemos que Ele é perfeito. Acho que é em Gênesis, não sei o capítulo nem o versículo, mas Deus fala que fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. Sabemos que nós somos falhos e pecadores, mas se tentarmos imitar ao máximo a Jesus, a gente já está meio caminho andado. Pelo menos a gente reconhece que somos falhos. Seria difícil se a gente não reconhecesse, né? Falasse que a gente é perfeito, que não temos defeito, que não mentimos, que não pecamos, que não falamos mal de ninguém. Aí sim a gente estaria pecando mais ainda. Mas reconhecemos que somos pecadores. E aí quando a gente aceita Jesus, temos que deixar tudo isso para trás. Porque se aceitar Jesus e continuar fazendo a mesma coisa, não adianta. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu nem sabia exatamente como era esse negócio de batismo, de igreja evangélica, essas coisas. E aí eu comecei a ir para a Igreja Universal, e aí eu via minhas amigas se batizando, eu falava, não, quero me batizar também, quero tomar ceia, quero... Aí fui, por influência de amizade, me batizei. Logo depois eu comecei a fazer muita coisa errada, comecei a me cortar, comecei a fazer um monte de coisa errada. E aí, saí da igreja, né? Aí, quando foi depois, voltei de novo para Cristo. Mas aí eu pelo menos já tinha noção do que era realmente servir a Deus. Houve uma falha, porque eu fui para uma igreja e me batizaram de novo, mas mesmo assim eu ainda reconheci que Jesus era o único que podia me salvar. Eu lembro que em 2020 eu fui para uma igreja universal com uma vizinha de minha irmã, e aí chegando lá, a vizinha manifestou, né? E o diabo falou que até aquele mês acabar, a gente já estava no final de julho, não, no final de junho. A gente estava quase no final de junho já, e o diabo manifestou lá e falou que se eu não voltasse para a igreja, ele ia me matar antes que aquele mês terminasse. E aí o pastor falou, não, você tem que voltar para Deus, você tem que se batizar de novo. Eu já sou batizada. Ele, não, se você não se batizar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com seus irmãos, você vai morrer também sem salvação. Aí eu fiquei com tanto medo, fui e me batizei. Me batizei de novo.
Mas, com tudo isso, eu sabia que pelo menos eu tinha que realmente botar minha vida no eixo e seguir Jesus, porque eu estava vendo que nada do mundo estava me beneficiando, estava só atrasando minha vida. Como eu falei na outra vez que eu preguei aqui, eu tinha um vazio muito grande. Eu tentava preencher com muita coisa, mas quando eu chegava em casa à noite, que eu ia botar minha coisa no travesseiro, o vazio estava lá de novo. E aí não adiantava, eu ficava, oxi, eu faço tanta coisa e tô com esse vazio, o que é isso? Mas aí, quando eu aceitei Jesus de verdade, automaticamente aquele vazio foi preenchido com a paz, com a palavra de Deus, com os louvores que eu escuto. E não tem mais espaço para esse vazio. Hoje em dia, quando eu vejo que tá querendo se aproximar, eu, peraí, vou lá, boto um louvor, começo a louvar lá em casa. A irmã Zé tá aí de prova que eu fico gritando. Fico gritando lá no fundo. Lucas mesmo já falou que eu acordo ele várias vezes, ele dormindo lá e eu cantando lá em casa. Mas é a forma que eu encontrei de não deixar o diabo entrar na brecha. Porque, como falou aqui alguém falou aqui no início do culto, que o diabo é invasivo, ele vê uma brecha, ele já entra logo, ele pega logo a ponga. Então, se eu deixar aquele vazio tomar conta de mim, vai voltar tudo de novo, aquelas mesmas coisas. E eu não quero isso, eu quero simplesmente servir a Deus. Não importa a placa de igreja, não importa nada disso, eu só quero simplesmente seguir a Deus. Ainda que as pessoas falem, né, que tem um louvor que diz, né, se o meu jeito de adorar te incomoda, reclama com Deus. Porque é o meu jeito de adorar, cada um tem o seu. É igual o culto, cada um tem seu culto. Se você vem para a igreja para ouvir a palavra, você vai ouvir a palavra, vai sair cheio da palavra. Veio para ouvir um louvor, vai sair com louvor. Mas agora, se você veio simplesmente para ficar sentado, você vai voltar para casa da mesma forma que você entrou e não vai ter resultado de nada. Você vai voltar para casa como eu voltava, com vazio novamente. Vai deitar e cadê aquela paz que você estava sentindo? Vai ser uma paz momentânea. Você está aqui, tá em paz. Está alegre, está dando risada. Mas quando chega em casa, ó o vazio de novo. Ó a tristeza. E aí? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente se alegre na presença dEle. Não só na presença dEle, quando a gente estiver em casa, quando a gente sair, que a gente leve alegria para as pessoas que... Quando o irmão aqui falou, né, que não só o irmão, mas acho que a irmã Selma, a diaconisa Selma falou, que temos um brilho diferente. Quando a gente chega num lugar, as pessoas observam isso. Que a gente tem que ter aquela entrada diferente, ó. A pessoa fala, não, ali vai uma serva de Deus, vai um servo de Deus. Deus usa aquela pessoa ali poderosamente. Uma certa vez eu estava com o pessoal da igreja, e aí a gente estava andando, eu estava indo para casa. Aí tinha um grupo de gente, de jovens bebendo, e aí quando a gente estava passando, as pessoas começaram a virar o rosto assim, porque estavam incomodadas de olhar para a gente. Aí eu comentei com a obreira, né, que ela é mais experiente nesse assunto. Ela falou, Thalia, isso aí é porque a gente tem um brilho diferente e quem é da luz não se mistura com quem é das trevas. Então, aquelas pessoas ali que estão nas trevas, não é das trevas, mas elas estão, porque está servindo ao diabo, elas se incomodam com o nosso brilho, porque é o brilho do Espírito Santo. E as pessoas têm que ver isso. Quando a gente passar e a pessoa falar, ó, ali vai um grande servo de Deus. Vai uma mulher de Deus, um homem de Deus ali que Deus usa poderosamente. E temos que levar isso para a nossa vida, porque o mundo está bastante corrompido, né? Então, temos que fazer a diferença. Ao invés de a gente levar escuridão para a vida das pessoas, a gente tem que levar paz, levar alegria. Quando a pessoa chegar para você e falar, poxa, hoje eu não estou legal, não estou me sentindo bem, dá uma atenção para aquela pessoa, porque às vezes uma palavra sua, um abraço, vai fazer uma diferença. Às vezes você pode estar salvando a pessoa até de tentar um suicídio, de tentar, sei lá, fazer alguma besteira, mas só em uma pessoa ver que você se importa de verdade com ela, ela vai falar, poxa, não vale a pena eu me matar, porque tem uma pessoa que se importa comigo. Então, temos que levar esse Deus que nós servimos para aquelas pessoas. Falar, ó,
Deus te ama. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você aceite a Ele e reconheça que Ele é o único e suficiente Salvador e você vai fazer a obra dele. Mas se a gente fazer que nem as pessoas do mundo fazem, de simplesmente ver que a pessoa não está chorando, você deixar lá e pronto. O que é que a gente está na igreja? Está na igreja para só ocupar banco, ocupar púlpito, pegar o microfone e fala, mas na hora de fazer a obra lá fora não faz. Às vezes, quando o pastor estava dando um curso de capelania aqui, no outro dia, uma colega minha me chamou para conversar e falou que ela não estava bem, que a família dela estava se destruindo, o irmão dela que era... E aí, o pai dela também começou a passar mal, ter algumas doenças. E aí eu falei, rapaz, o pastor começou o curso ontem. Ó Deus, já querendo nos provar. Para ver se a gente entendeu realmente, para se a gente aprendeu o que é ser um capelão. Temos que ter em mente isso. Aí ela conversou comigo, eu peguei e falei, fulana, evite ficar postando essas coisas em rede social, vai em uma igreja, ora pelo seu pai, pela sua mãe. Eu sei que sua mãe já é evangélica, mas ora por ela, ora pelo seu irmão, que Deus vai responder. Se for da vontade de Deus que ele saia e sirva a ele vai sair, vai servir a Deus. Mas se você também ficar simplesmente postando em rede social, e se aqui está triste, que está aquilo, as pessoas vão ver, e quem não gosta de você ainda vai dar risada, porque está vendo que você tá de uma certa forma abatido, né? Porque uma situação dessa a gente acaba se abatendo mesmo. E aí ela falou, não, Thalia, obrigada, eu vou fazer isso. Hoje em dia o pai dela já está bem, né? Se recuperou. O irmão dela que ainda está num coisa, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Quando Deus quiser, Ele trata e leva para a presença dEle. Voltando aqui para a viúva de Naim, né? Quando Deus falou para ela que não era para ela chorar, ela confiou em Deus e fez o que Ele falou, né? Não chorou. E Deus cumpriu aquilo que Ele tinha falado. Ele mandou o menino dela se levantar e ele se levantou com vida. Quando essa viúva aqui poderia até ter pensado que a vida dela já tinha acabado, né? Que ela estava sozinha no mundo, mas não é o fim. Às vezes a gente pensa que é um ponto final, mas Deus pega aquele ponto final e faz um tracinho assim e é apenas uma vírgula, que é para continuar a sua história. Aquilo ali é só um aprendizado, só um testemunho para você contar amanhã, para você poder ganhar almas para Ele. Como ele fala em João 11, 4, que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para o nome dele ser glorificado. E assim a gente tem que entender que na nossa vida não é diferente. Deus nos prova, mas é para que a gente crie uma base, crie um alicerce para quando vir qualquer evento, a gente está ali para aguentar e simplesmente confiar nele. Porque temos que somente botar nossa confiança em Deus, porque Deus é o único que não vai nos decepcionar. E aqui no 14, né? E chegando se tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Ele entregou o filho dela vivo, mas porque ela confiou nele, ela depositou a confiança nele. Agora, se ela falasse assim, ele já está morto mesmo, o que é que vai mudar aqui? Simplesmente vou chegar ali, enterrar e pronto. Mas não, ela confiou em Deus e Deus fez aquilo que Ele prometeu. Ele ressuscitou o filho dela e entregou a ela com vida. Deixa eu ver aqui. Peraí, irmãos. Uma vez o pastor deu acho que ele pregou aqui em uma Santa Ceia.
Não foi na Santa Ceia, não. Ele pregou aqui, não lembro em qual culto foi. Mas ele falou que todo mundo, a maioria das pessoas aqui da Bíblia, quando Deus queria realizar um milagre, Deus mandava a pessoa se levantar. Assim foi aqui na viúva de Naim, foi na filha de Jairo, quando ela estava doente. Deus falou o quê? Para ela levantar. E a vida é assim. Às vezes a gente cai, às vezes nós caímos, mas é para que a gente venha se levantar e glorificar o nome de Deus. Porque se a gente, uma vez na última pregação eu falei que nossa vida, quando a gente aceita Jesus, nem sempre vai ser um mar de rosa. Vai ter nossos momentos de altos e baixos também. Mas em tudo isso a gente tem que confiar em Deus, porque se aquilo aconteceu é porque Deus permitiu. Assim foi com Jó também, né? Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens de Jó, na família de Jó, mas novamente Deus restituiu a família dele, restituiu os bens, e era simplesmente para que o diabo visse que a gente tem um dono, que temos alguém que vai nos, como é que eu posso dizer, que vai nos proteger. Que por mais que venham as dificuldades, Ele está conosco. Temos que pegar esses exemplos da Bíblia e levar para a nossa vida. Que mesmo que o diabo ele tenta de várias formas nos abater, nos tocar, mas Deus está ali o tempo todo perseverando por nós, está o tempo todo ali nos protegendo, nos livrando. E às vezes a gente não agradece a Ele. A gente agradece aos homens, né? Quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente agradece. Mas para Deus, que nos livra até da morte, não agradecemos. Às vezes levantamos e simplesmente não ora, ó Deus, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por esse sol, por essa chuva até. Não agradece. Qualquer coisinha tá reclamando, qualquer ventinho tá reclamando. Se tá quente, reclama. Se tá frio, reclama. Aí Deus não entendeu, só lá, se decida aí, pelo amor de Deus. Se decida aí, que você não sabe o que você quer. A gente tem que agradecer mais a Deus, porque Ele nos livra de cada coisa, irmãos. A gente não vê, mas é cada guerra espiritual que a gente não vê, mas Deus vê. E Ele está ali o tempo todo guerreando por nós. Em Êxodo 14, se eu não me engano, fala que essa peleja não é nossa, é de Deus. Aí, ó. Como é, irmão? Isso aí mesmo. É a palavra. Se Deus está falando que não é para a gente se espantar, é porque Ele vai prover. Deus, Ele, de uma forma ou de outra, Ele prove, irmãos. E a gente tem que somente confiar nele, porque, se eu não me engano, Deuteronômio 28, fala, quando a gente coloca Deus na nossa frente, de tudo que a gente vai fazer, Deus abençoa. E aí, em tudo a gente vai ver que está dando certo. No versículo, em Deuteronômio 28, versículo 7, fala: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho saíram contra ti, mas por 7 caminhos fugiram de ti. Tá vendo, irmãos? Olha o que a palavra está falando. Que Deus, o diabo pode até tentar, mas Deus está nos livrando, está nos ajudando. Eu estava lendo essa palavra aqui, quando eu estava fazendo o esboço, ainda falei com Sandrinha, Sandrinha, eu tenho que achar uma forma de encaixar esse versículo aqui na pregação. E aí, quando chegou aqui, a pastora orando, ela foi e citou o versículo. Eu falei, tá vendo? É Deus. Ele, tá vendo? Ele, de uma forma ou de outra, ele prove, irmãos. Assim foi com Abraão também, né? Quando Deus pediu Isaac a ele. Abraão ficou meio lá, né? Ficou com medo de sacrificar o filho dele, que era o filho da promessa. Mas quando chegou lá no local do sacrifício, Deus proveu o cordeiro. E é assim, a palavra de Deus não falha. Quando Deus fala que Ele vai prover, apenas confia nele. Entrega tudo a Ele, que o mais Ele fará.
se entregarmos nossas vidas, nosso trabalho, nosso estudo, relacionamento, Deus, ele abençoa. Agora, se a gente só deixa para pedir a Deus proteção quando está tudo dando errado, aí fica difícil, né? Se a gente tem que colocar Deus na frente, logo no início. Ó Deus, amanhã eu vou para uma entrevista de emprego, vai na frente, meu Deus. Abençoa. Mas não, aí vai, chega lá na entrevista, aí você vê que tá se enrolando todo, aí fala, ô Deus, me ajuda aí. Ô meu Pai, eu faço a tua vontade, eu te sirvo, me ajuda aí. Aí não adianta, mas ele fala, não, eu quero que você me busque o tempo todo. Porque aí quando vir alguma oportunidade, você não vai precisar nem fazer esforço. Quando você vê já tá tudo dando certo, você fala, oxi, tá dando certo assim, por quê? Você até estranha, né? Mas é quando a gente confia em Deus. Quando depositamos nossa confiança, nossa fé em Deus, irmãos, vai tudo bem. E até aquilo que vem para nos atrapalhar, acaba nos ajudando. Até aquela pessoa que você fala, vixe, aquela pessoa ali vai vir, vai atrapalhar meus planos. Oxi, Deus se encarrega, irmãos, de mudar totalmente o que aquela pessoa vai falar. Você fala, hoje a pessoa não é assim não, mas seja feita a vontade de Deus. Se até Jesus falou isso, imagine que seja feita a tua vontade. Quem somos nós para não pedir a proteção de Deus? Né? Se o próprio Jesus, que era Jesus, falou para Deus que seja feita a vontade dele, imagine a gente. Temos que entregar nossos caminhos a Deus, entregar nossas vidas. Tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que entregar a Deus, porque o mundo não está para brincadeira. O mundo não, né? O diabo não está para brincadeira. E se não nos firmarmos em Deus, não tem nada certo. A gente vai estar só perdendo tempo aqui na igreja. Se a gente só é crente de boca, não adianta nada. Porque aqui é o lugar que a gente está se preparando para quando chegar lá fora que alguém precisar, a gente ter o que falar. Quando a Bíblia ser tirada das nossas mãos, a gente saber, não, eu lembro de tal versículo assim, assim, assim. Você vai poder usar para poder ajudar uma pessoa. Agora, se a gente simplesmente deixar a Bíblia como enfeite, né, como as pessoas deixam aberta no Salmos 91 em cima do rack, não tem nada certo. Vai só encher de poeira, você vai limpando, 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 e nada do Salmo 91 fazer efeito na sua casa. Você vai ficar, oxi, eu deixo minha Bíblia aberta o tempo todo aqui e eu não estou vendo nada se resolvendo? Não vai adiantar nada mesmo. Porque só está aberta, mas você não está praticando o que está escrito. Você não lê o que está escrito. Só lembra quando está em uma situação difícil. Aí Deus fica difícil de Deus te ajudar, né? Deus até quer te ajudar e fala, até quero te ajudar, mas você tá vacilando, não tá deixando para me buscar no último caso. Se nós, que é ser humano, não gostamos de ser segunda opção de alguém, imagine Deus, que está o tempo todo ali nos ajudando, nos abençoando. A maior bênção que Deus dá é o fôlego de vida. Só da gente estar aqui agora já é um motivo principal para a gente agradecer a Deus. Por isso que em Salmos, versículo, acho que é 3:5, que o meu avô sempre fala, que é deitei, dormi, levantei, porque o Senhor me sustentou. Aí, mesmo que não sabemos orar, se a gente simplesmente ler esse versículo, Deus vai falar, não, ela reconheceu que o deitar dela foi eu que concedi, o levantar foi eu que concedi também, a boa noite de sono foi eu que concedi a ela. Então, se ela está reconhecendo, durante o dia, irmão, você vai tirar tudo de... Assim, você vai passar o dia, tudo dando certo, você vai até estranhar. Mas você ainda não está lembrando do que você fez. Você leu a palavra, agradeceu a Deus. Mas é essa palavra que eu deixo para os irmãos, que ainda que o mundo diga não para você, Deus sempre está falando sim. Ainda que o mundo te condene, Deus é aquele que ele quebra protocolos. Quando as pessoas acham que não tem mais jeito,
é aí onde Deus gosta de chegar. Que é para as pessoas verem mesmo que temos um Deus que pode todas as coisas. Que ele pode pegar, como ele fez vou falar de Ezequiel. Como ele fez com Ezequiel, pegou Ezequiel e levou no vale de ossos secos. Então, se a gente vê o que Deus é capaz, às vezes não confiamos plenamente em Deus, mas Ele é capaz de todas as coisas, irmãos. Deposite a confiança de vocês em Deus, que o mais Ele fará. Entrega seus caminhos a eles, que o mais Ele fará. Você vai ver que a partir do momento que você botar Deus na frente, tudo vai dar certo. Então, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, e assim eu agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus. Boa, foi essa